Vascaíno! Fala, Vascaína! Tudo bem? Um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração e especialmente que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, semana mal começou e já tem polêmica aí envolvendo a situação da licitação do Maracanã. E mais uma vez a gente vai esclarecer pro torcedor do Vasco o que aconteceu neste imbróglio entre Vasco da Gama e governo do estado do Rio de Janeiro. Muitas pessoas aí, entre elas jornalistas e canais de YouTube grandes, agindo com irresponsabilidade, dando uma de papagaio, falando besteira, sem saber da veracidade dos fatos. Então a gente vai esclarecer. Vamos falar também sobre o próximo jogo do Vasco da Gama, que é contra a Portuguesa, lá na Ilha do Governador. Jogo dificílimo, mas que a gente tem certeza aí que o Vasco da Gama vai se aproximar do G4 do campeonato estadual. E evidentemente que a gente vai falar aí sobre a situação de reforços, pois temos novidades aí para poder passar para vocês. Inclusive, a cereja do bolo vai chegar esta semana aqui em São Januário. Eu peço a você que não é inscrito, para se inscrever, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Bom, vamos começar falando sobre a situação do Maracanã. É o seguinte, muitas pessoas falando besteira, abobrinha, sem pesquisar, sem ter responsabilidade ao fazer o conteúdo. O seguinte, ontem o vice-presidente geral do Vasco da Gama, o Osório, veio a público para contextualizar e desmentir a nota do colunista do jornal O Globo, o qual falou mal lá do governador do estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Vamos colocar a nota do Osório, porque ninguém falou sobre isso e tem muita gente aí dando uma de papagaio. Vamos ver aqui a situação para a gente contextualizar para o torcedor do Vasco. Vamos lá. VP do Vasco esclarece polêmica com o governador sobre licitação, certo? O Osório enviou uma carta ao UOL, ao portal UOL, explicando o contexto da declaração de Cláudio Castro. Abre aspas para o Osório. Com relação à nota publicada na sexta-feira na coluna do Lauro Jardim, eu gostaria de esclarecer que estive presente na reunião do Vasco com o governador Cláudio Castro no último dia 12, do 12 de 2022. Acho importante contextualizar a situação. O tema principal da reunião era a concessão do Maracanã. O governo falava sobre a dificuldade dos ritos do sistema público brasileiro e, por isso, afirmou não poder dar garantias de datas para a conclusão da licitação, que foi suspensa pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Na matéria publicada por esse jornalista irresponsável, o Lauro Jardim, ele tinha dito que o governador Cláudio Castro não poderia dar garantias com relação a igualdades no rito aí da licitação do Maracanã. Osório veio a público ontem, desmentiu essa situação, nota fake do jornal o Globo, certo? A gente sabe que o Globo tem um problema muito claro aí com o governador do estado do Rio de Janeiro,
porque apoiou o ex-presidente da República, né, o Bolsonaro. Então tem um problema aí muito grande. Então a situação é que o governador não garantiu data. Então a gente vê muita irresponsabilidade aí de pessoas aí que não têm o mínimo de ciência do que está falando, entre jornalistas aí, canais grandes no YouTube. Bom, sobre essa situação aí envolvendo o próximo jogo do Vasco. O Vasco vai à Portuguesa da Ilha, vai fazer esse jogão de bola, jogo difícil, hein? Próximo jogo do Vasco no dia 25, né? Às 21h10, com transmissão da Band, né? A tendência é que o Maurício Barbieri coloque todo o time titular do Vasco. O Vasco aí na 9ª colocação no campeonato estadual, e eu estou certo disso. A diferença do Vasco, o Vasco está na 9ª colocação, mas é de 2 pontos apenas para o 4º colocado. Se o Vasco vencer, já vai se aproximar do lugar que é devido. O Vasco vai estar aí nas semifinais. Bom, falando sobre a situação de reforços, essa semana o Vasco aguarda aí a chegada do goleiro Léo Jardim, que fez o seu último jogo frente à equipe do Lille no último final de semana. O Léo Jardim chega no Rio de Janeiro para poder fazer exames médicos aí. Passando nos exames médicos, será efetivamente oficializado como atleta do Cruz Maltino. Ontem a gente tomou conhecimento aí sobre 2 situações envolvendo zagueiros do Vasco da Gama. O Vasco, que até aqui contratou pouco para a zaga, Léo Pelé e também o Bambu. E é o seguinte, o Vasco vai atrás de zagueiro. O nome, o Andrés Linas, jogador da seleção colombiana, né, que joga lá no Milionários, agradou ao Maurício Barbieri. A gente deve ter prosseguimento aí nesta negociação. Assim como ontem pegou todos de surpresa o nome do Rodrigo Moledo, jogador de 35 anos do Internacional, foi ventilado no Clube de Regatas Vasco da Gama. Rodrigo Moledo. Me pegou de surpresa aí, certo? Pelo fato da 7777 Parques não gostar de trabalhar aí com jogador de idade. Porém, como o Paulo Brax trabalhou lá no Internacional e conhece muito bem o Moledo, a gente fica naquela situação. Situação aí de volante aí, o Vasco ainda tenta a contratação do Leonaldi, tá? Mas estou afirmando aqui categoricamente para vocês que o Souza será jogador do Vasco da Gama a partir do meio do ano, certo? Então o Vasco da Gama tende aí tentar uma contratação apenas para a volância, para dar a prioridade aí para a chegada do Souza no Campeonato Brasileiro. E sobre a cereja do bolo? A cereja do bolo vai chegar esta semana, porque o Zé Comé disse aí que chegaria antes mesmo, né? Chegaria antes mesmo do time titular aqui no Rio de Janeiro, certo? Então a gente espera que chegue a cereja do bolo aí, vários nomes sendo especulados aí no Vasco da Gama, como é o caso aí do Isco, como é o caso aí do Rames Rodrigues, do Oscar. O que interessa é que chegue esse camisa 10 aí para o Vasco da Gama e que o Vasco da Gama possa fazer aí e ter um ano muito tranquilo diante aí daquilo que está sendo previsto. Perfeito? Então essas foram as notícias do Vasco. Uma semana que a gente deve ter aí de 3 a 4 apresentações de reforços, se assim Deus nos permitir. Tá bom? Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu, meus amigos. Aquele abraço.